Prazer, eu sou Paola. Ela tem um blog que se chama Cartas para Helena e neste blog ela escreve cartas para a filha dela desde antes da filha dela nascer. É isso mesmo, Paola? Isso. Por que você teve ideia de fazer esse blog? Eu falo que o Cartas para Helena ele nasceu da minha completa neurose, assim. Eu era muito neurótica quanto à minha gravidez. Estava grávida, então? Eu passei por uma gravidez antes, eu engravidei com 15 anos. E não foi uma gravidez tranquila, não foi um processo legal, não foi nada assim que eu possa falar que foi bom. E no final minha filha veio a falecer e eu meio que entrei numa depressão por uns 3 anos. E um desses anos assim foi o pior de todos. Então quando eu engravidei da Helena não foi planejado, simplesmente foi um susto. Pera, a primeira gravidez foi planejada? Nenhuma foi. Nenhuma foi? Não, assim, 15 anos de idade, sabe? Tipo, eu engravidei na minha primeira vez e eu não tinha noção nenhuma. Eu falo que hoje, tipo, tem uma diferença de, sei lá, uns 10 anos dessa situação. E com 15 anos eu não tinha tanta noção quanto eu vejo que agora a gente tem. Eu não tinha tanto acesso à informação, eu não tinha um computador ainda. Eu não tinha um diálogo tão aberto com a minha mãe. Eu engravidei, eu saí de casa com 15 anos. Eu fui morar com meu namorado da época, o pai da minha filha. E eu já não me encaixava muito em várias coisas, assim, não ia. E eu sofri muito bullying na escola, eu meio que me ilhei, eu tinha vergonha de sair na rua. O meu medo de sair na rua era tão assim que eu sairia grávida. E eu até desacompanhada, porque não tem como sair sempre acompanhada por alguém. Mas as pessoas que me olhavam na rua, elas iam ver uma garota grávida, sozinha, e eles iam achar que eu era isso. Então eu não queria sair sozinha pra não dar a impressão que eu era sozinha. Tinha muito essa coisa Vergonha? Muita vergonha. Eu não lembro de eu, sei lá, curtindo a minha barriga, passando a mão na minha barriga. Mas com a Helena foi diferente? Com a Helena foi diferente. Mas mesmo assim ainda tinha um medo. Porque pensa bem, ó, eu engravidei com 15 Claro. e com a da Helena eu engravidei com 20. Qual a perspectiva quando você pensa que eu sou uma mulher jovem, que já teve 2 filhas, e como as pessoas me enxergam perante isso, assim, sabe? Eu era meio que o fracasso. Com 15 anos eu já era considerado fracasso, porque eu não ia ter futuro. Não diga isso. Não, mas era o que as pessoas falavam e deixavam transparecer com as atitudes delas, sabe? É o que você via no olhar delas. Sim, você via o reflexo de como seu futuro vai ser terrível. E era ainda mais, eu era uma adolescente. Quando você engravida na adolescência, a coisa já não é fácil, sabe? É muito... É uma mistura de muito preconceito com muita recusa. É meio que as pessoas falam pra você, vai dar certo, mas você escuta elas falando uma criança cuidando de uma criança. É isso mesmo. E tem aquela coisa do hospital, tipo, na hora de fazer você não gritou, queridinha, sabe? Teve todo esse tratamento, teve toda a violência obstétrica que eu sofri. Você tá brincando, Paola? Foi bem pesado, assim. Todas as piadas das enfermeiras, tudo aquilo. Assim, eu falo, quando eu dei entrada no hospital, eu não tinha entendido que a minha vida ia mudar. Mas assim, não ia mudar porque eu ia eu ia sair com um bebê. Ia mudar porque eu ia sair com várias feridas de lá de dentro. E foi o que aconteceu? E foi. Assim, a minha filha ficou 1 semana, anotei exatamente. E ela veio a falecer. De tudo isso, depois de 3 anos de depressão e um deles muito forte, muitas tentativas de suicídio, muitos problemas, eu meio que consegui sair dessa. Mas aí logo depois já veio meio que a Helena e eu falei, vai acontecer alguma coisa nessa gravidez. Porque eu não conseguia ver isso de forma positiva, dando certo, na verdade. Eu falei, eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer no parto. Eu tinha certeza. De tanto que as primeiras cartas pra Helena foram cartas porque eu sabia que eu não ia estar perto dela. Porque eu tava completamente traumatizada. Então foi uma tentativa de deixar algum ensinamento pra ela. Eu queria deixar pra ela, é que assim, quando eu olho pra minha mãe, ela é uma pessoa muito machucada que sofreu muito. E eu fico falando, como será que devia ser minha mãe com a minha idade? Como será que era a Catarina quando eu era criança, sabe? Como que ela se tornou a pessoa que ela é? As qualidades e os defeitos, como que é a história, sabe? Essa curiosidade, eu queria deixar isso pra Helena. Esta carta foi a primeira que você escreveu no dia 24 de março de 2014? Não, essa não foi a primeira, mas essa é a mais especial. Helena, quando você nasceu, foi declarada do sexo feminino. Mas quando ainda era muito pequena, um cisco na minha barriga, já imaginava, e se a escolha não for a mesma constatada pelos médicos? Sim, já discuti isso com seu pai. Sou uma boba, fico imaginando você já adulta, me contando suas novidades na mesa, me apresentando amigos, levando broncas e tomando um belo café com leite preparado com todo carinho por mim. Essa coisa do interior.
E sempre, sempre te imagino como uma folha em branco. Nenhuma roupa, nenhum corte de cabelo, qualquer preferência da minha imaginação que possa imitar suas escolhas. São suas. Não me meta nelas. Claro que sempre te darei conselhos, irei te ouvir e vou opinar quando achar necessário. Mas quem você é e o que deseja são questões que apenas diz respeito ao seu ser. Hoje você tem 8 meses, quase 9, brinca com avião, lata de milho, bonecas, tartaruga, formas de silicone de cupcake. Nossa, eu fiz isso com ela. Mordedores, saquinhos com feijão e arroz, potes cheios de feijão. Sim, estou sendo muito criativa na tarefa de te entreter sem gastar dinheiro. E o mais importante é que não tem brinquedos de menina em menino. Não tem? Ainda estou tentando. Obviamente que agora ela está sendo socializada. Então, existe essa coisa de ela ganha mais coisas cor-de-rosa, ela prefere... esses dias ela estava na cama e ela me colocou os travesseiros assim, em volta e falou que ela era uma princesa e ela estava precisando de ajuda. Me salva, me salva. Eu falei, a mamãe vai te salvar. Meu cavaleiro. Eu olhei pra casa dela. Hã? Não, vamos já começar até a primeira conversinha. Daí eu falei, filha, você pode se salvar sozinha. Pensa que isso aqui é um muro e você pode escalar ele sozinha. E você pode fugir do seu castelo sozinha. Que lindo. Daí ela começou, me salva, me salva. Daí eu falei, eu vou te ajudar, mas eu não sou cavaleiro. Eu sou sua amiga. Daí ela falou, então vem me salvar, amiga. Não sei o que. Daí já mudou o discurso. É difícil. Ela vê desenhos, ela ouve pessoas. É aquela pressão, né? Sim, mais do que isso, eu quero que ela seja livre na medida que ela conseguir ser livre, sabe? É difícil a gente falar de liberdade no mundo que a gente vive, que a gente já meio que nasce meio preso. Mas assim, dela conseguir explorar as coisas que ela quiser explorar. Você quer continuar lendo a carta? Você que sabe, posso ler. Você que sabe, se você sentir à vontade, se quiser ler. Vou te vestir de rosa, mais rosa porque você ganha muitas roupas dessa cor, vermelho, azul, preto, tudo que achar confortável. E sim, às vezes coloco presilhas no seu cabelo, mas devo admitir que acho aquilo chato pra crianças. Nossa, eu me meti numa confusão por causa disso. De presilhinha? Brigas na rua, porque, né, eu sou dessas. Só quero te deixar claro, querida, você pode ser um menino, uma menina, algo entre um ponto e outro, uma flor, um pedaço de nuvem, um peixe com pés. Tudo o que você quiser, desde que seja uma pessoa de opinião própria. Prefiro que você reflita sobre tudo e me conte sobre sua decisão, do que seja a garotinha perfeita e de sucesso da mamãe. Melhor nem seja, isso é muito chato. Desejo do fundo da minha alma que você pense sobre o mundo, veja desenhos no céu, acredite no potencial criativo humano e fale sobre concepções do que conhecemos como normal. Tenho medo, claro, que você sofra violência por ser mulher ou por qualquer outra escolha futura, mas se quer uma filha corajosa, também devo me cobrar a coragem de te ajudar a enfrentar o mundo. Somos uma equipe, lembre-se disso. O mundo e seus conceitos pré-definidos podem se explodir em purpurina. Com amor, mamãe. Que lindo. É linda essa carta. É muito linda. Desses 2 anos já foi... A gente passou por vários... Eu passei por vários processos. Eu já encerrei o blog uma vez, quando eu me separei. Você não tá mais com o pai da Helena? Não. Vai fazer 1 ano que a gente se separou. E como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô ótima. Foi difícil, mas... depois ficou bem. Foi meio assim, a gente separou, eu olhei, eu falo, sentei na minha sala, eu olhei pra tudo que eu tinha e falei, eu vou vender tudo. E eu vou sair daqui, e eu vou pra São Paulo, e eu vou aceitar as propostas de emprego, e a gente vai começar tudo de novo. Veio com a Helena? Primeiro ela ficou com o pai, porque eu ia ter que alugar casa, ficar estabelecida no trabalho, ver escola e tal. Se estruturar? Estruturar. E como é que foi essa separação? Foi horrível. Foi terrível. Sabe, eu fiquei me questionando por que eu fiz isso, sabe? Por que a gente chegou nesse ponto? Daí foi quando eu vim pra São Paulo. Assim, eu cheguei aqui em São Paulo literalmente com uma mala. E a gente começar tudo do zero. Mas eu pergunto isso porque é doído, mas é muito corajoso. Eu acho que muitas meninas passam pelo que você passou por essa situação. De falar, nossa, mas tá tão cômodo aqui, mas eu vou deixar minha filha, vou começar tudo de novo e tal. Sim. Depois eu percebi que o final do meu casamento coincidiu também com várias questões minhas. Foi quando eu comecei a ir mais em grupos feministas, foi quando eu comecei a entrar em coletivos, foi quando eu realmente abracei o ativismo e falei, ele é meu, me pertence, serei isso. E isso gera muitas questões. Eu comecei a questionar coisas de dentro da minha casa, dos comportamentos das pessoas próximas. Isso começou a gerar conflito. E eu comecei a reagir a isso, sabe? Comentários que eram feitos, eu comecei a responder. Coisas que aconteciam, eu comecei a falar, você está me culpando, a culpa não é minha. E daí começou a gerar vários conflitos. Tipo, eu comecei a mudar.
Então eu comecei a ganhar esse poder de escolha. Então foram muitos começar do zero. Mas a parte boa é que eu descobri que eu sou capaz de começar do zero muitas vezes e a gente dá conta e dá tudo certo. E eu aprendi muitas coisas nesse processo. E hoje você tá feliz? Tô bem feliz. Bom, na última parte da entrevista, o entrevistado faz uma pergunta para mim. Eu sempre esqueço de avisar. Eu esqueci de avisá-la. Bem, pode ser pessoal? Pode ser qualquer coisa. Você já teve que começar do zero? Nossa, infinitas vezes, Paula. Infinitas vezes. Eu tô começando do zero aqui de novo. O normal da vida não é você chegar num ponto e estagnar, não é você lutar a vida toda para chegar num ponto, não. O normal da vida é tudo mudar o tempo todo. Isso é a graça da vida. É a graça da vida quando você fala, epa, peraí, tá tudo errado, eu não quero mais assim, eu vou refazer. Claro que com o passar do tempo você vai tendo mais estrutura, estrutura financeira, que é importante, o aspecto prático da vida não pode ser negligenciado, ainda mais quando a gente tem uma filha, né? Eu também tenho uma filha que hoje está com 18 anos, então o aspecto prático da vida precisa sim ser levado em consideração. Então com o passar dos anos você vai tendo uma estrutura física, uma estrutura financeira e uma estrutura emocional. Mas o frio na barriga continua sendo o mesmo, a insegurança, a incerteza. É que eu acho que com o passar do tempo você começa a curtir mais, entendeu? Você vai se divertindo e falar, o máximo que vai acontecer é não dar certo. E se não der certo, não tem importância. Porque você já tem um lastro, você já fez amigos. Então, você tem... Aonde você está, eu acho mais difícil. Porque você ainda não tem onde se agarrar. Né? Com o passar da vida, você vai tendo uma estrutura que você vai criando, você vai formando, você vai alimentando, então vai ficando um pouco mais fácil. Tem gente que acha o contrário, que quanto mais passa o tempo, mais difícil. Eu vou largar tudo para começar do zero? Eu acho que é sempre possível e necessário começar do zero, sempre. E a gente cresce, a gente conhece outras pessoas, e problema novo você resolve de um jeito novo, entendeu? É a graça da vida, eu acho. Sim, definitivamente. E eu também estou feliz. Dá pra ver? Está visível. Que legal. Adorei ter conversado com você. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Queria ter conhecido a Helena para dar uns amassos nela. A Helena tá com o pai. Ai, meu Deus. Quem é Paola? Quem é Paola? Paola é uma encrenqueira. Falar o que minha mãe fala pra mim, às vezes ela liga, eu pego o telefone, conto as coisas e Paola, você é muito encrenqueira. Prazer, eu sou uma encrenqueira. Provavelmente.